E aí, todos os fãs de Pânico, enfim, assisti o último filme da franquia. Filme esse que tem tido grande divergência de crítica e pessoas falando que é o pior filme da saga inteira. Mas será que de fato é tão aterrorizante assim? Vou contar pra vocês o que eu achei sobre esse filme na minha mais sincera crítica, numa parte que não vai ter nenhum spoiler, então pode ficar bem tranquilo. E quando eu for falar sobre alguma coisa que eu considero spoiler, eu vou deixar ali a tagzinha e vou avisar vocês antes. Então bora pro vídeo, que eu já tô ansioso. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos à crítica do filme Pânico 7. Filme este que chegou aos cinemas levantando vários burburinhos, afinal muitas pessoas já estavam acusando há algum tempo que essa franquia não tinha fôlego para continuar. E nesse sétimo filme, a história ainda tenta voltar muito com os personagens ali da trilogia inicial que a gente já conhece, e reverenciando tudo que a gente gosta do Pânico e do Woodsboro, só que às vezes o excesso de nostalgia pode ser um tiro no pé. Mas aqui nesse filme a gente vai ver a personagem Sidney, que é a nossa Final Girl eterna, vivendo a sua vida bem tranquila ali, esquecendo os eventos traumáticos e dezenas de pânicos que ela já matou. E ela tem filhas, vive com seu esposo, a gente vai conhecer mais uma filha dela que é a mais velha, e ela vai viver meio que à sombra de todos esses assassinatos, tentando esquecer tudo aquilo que ocorreu, mesmo que a mídia nunca esqueça. Então ela meio que sempre vive ali à mercê do seu passado, com pessoas que tentam incomodá-la, tentando lembrá-la a todo momento, e até a própria filha dela cobrando mais das informações do passado de sua mãe, por mais que até, como ela mesma disse, está disponível em qualquer canto, não precisa ficar perguntando. Só que eis que um fantasma do passado retorna, fantasma esse com a máscara do Ghostface, só que sem tanto mistério assim. Ele já acaba contando quem ele é supostamente no início, e é um assassino que já foi morto lá no primeiro Pânico. Não lembro o nome dele, mas vou deixar ali para vocês. Quem é muito fã da franquia vai lembrar. E aí fica essa ideia: será que esse cara não morreu? Será que ele voltou de novo para atormentar a vida da Sidney e todas as pessoas ao seu redor? Ou será que é alguém usando um deepfake? Porque esse filme vai falar bastante sobre inteligência artificial e sobre seus riscos. Ou pelo menos vai tentar falar sobre isso. E eis que os assassinatos continuam acontecendo de formas cada vez mais brutais, só que a Sidney vai precisar sair ali do seu canto de conforto, afinal esse assassino é bem mais confrontativo. Ele vai de fato atrás da Sidney, dos seus amigos e de sua família, tentando acabar de uma vez por todas com a Final Girl eterna dessa franquia. Primeiro eu vou dizer a vocês que eu vi muita crítica falando sobre a cena inicial. O Pânico tem uma lógica sempre de acontecer um assassinato inicial e aí começar o filme. E essa cena inicial falaram que não era uma cena marcante, que não eram assassinatos tão legais assim, que não faziam jus à franquia. Para mim, pessoalmente, eu gostei muito. O Pânico, ao contrário de qualquer outro slasher que apareça por aí, ele consegue manter esse nível de tensão nas alturas, de você não saber aonde está o Ghostface, de ficar aquela brincadeira de jogo de câmera. Então eu consegui ficar muito centrado nessa primeira parte, gostei muito, gostei das mortes, no modo como elas foram feitas, foi inventiva e tem toda uma brincadeira com a casa da Sidney, lembrando um pouquinho sobre essa ideia de como as pessoas reverenciam o true crime, como as pessoas ficam ali mesmo ovacionando assassinatos e assassinos, e aí numa crítica, assim como o Pânico critica em todos os seus filmes, numa metalinguagem, o mundo real e contemporâneo. Gostei bastante, foi bem interessante mesmo. E passado isso, a gente começa a conhecer os novos personagens que vão compor a nossa lista de suspeitos, personagens esses que estão ao redor da filha da Sidney, dessa vez, que é uma adolescente meio que revoltada ali. Eu achei a personagem da filha da Sidney chata, ela não conseguiu ali se tornar uma nova protagonista interessante pra mim. Eu confesso que eu não gostaria de vê-la em outros filmes, não é um personagem que me cativou, ao contrário dos personagens anteriores, que foi com a Melissa Barreira, que tentaram abrir esse Pânico do modo diferente. Eu gostava daquelas outras personagens, da ideia das irmãs. Aqui, por sua vez, eu não gostei, achei ela chata. E os amigos dela são extremamente dimensionais, então não tem nenhum desenvolvimento de quem eles eram,
de algo mais que faça a gente sentir uma certa empatia com eles, e talvez isso seja um dos pontos fracos desse Pânico. A gente acaba não sentindo empatia pelos personagens. Tem um personagem ou outro ali que dá um pouquinho mais de vontade de saber sobre eles. Eu gosto muito de um adolescente ali, pelo menos eles chamam de adolescente, que é um amigo da Sydney, da filha da Sydney, que ele gosta muito de true crime e ele fica a todo momento tentando incomodar a Sydney, ali, a mãe da melhor amiga dele. Ele fica tentando e não consegue porque Sydney é bem fechada sobre o seu passado. Esse personagem é bem interessante, ele poderia ser trabalhado de uma maneira diferente, afinal sempre tem um personagem que sabe muito sobre filme de terror. E nesse caso, seria esse o personagem. Então talvez ele falar mais sobre true crime, falar mais sobre essa onda de podcast, de crimes reais, e talvez isso fazer algum sentido dentro da narrativa do filme. Só que ele é completamente jogado para trás e a gente acaba não sabendo mais sobre ele. A gente vê apenas cenas pontuais. E aí, mortes que eu acho que são memoráveis na franquia do Pânico também, cenas memoráveis, tem uma ótima fotografia, a cena da casa pegando fogo, eu gostei. Eu, como fã de Pânico, não saí triste do cinema, eu saí feliz, eu dei bastante risada, me diverti, eu acho que o Pânico, ele é um filme, mesmo estando na sua 7ª temporada, já cansado, um pouco sem fôlego, que eu consigo sentir isso na franquia, ainda assim, comparado com tudo que sai, ele é um filme que vai muito além de Terrifier, por exemplo, que é um filme bem trash, classe B, que não consegue esse desenvolvimento. O Pânico por si, quando ele faz as suas cenas de tensão, ele é excelente. Ele tem isso que eu critico muito em outros filmes, que é conseguir uma trilha sonora que seja efetiva nas cenas de combate e um assassino que dá medo por ser algo real. Ele dá medo e é engraçado ao mesmo tempo, no sentido de que ele pode ser qualquer um, e no sentido de que existem pessoas assim, loucas e ensandecidas no mundo. E aí a gente vai para a finalização dessa obra, que seria a grande revelação. Eu nunca fiquei surpreso com as revelações do Pânico. Geralmente, não ser o primeiro, da trilogia inicial tem essa onda mais de surpresa, mas depois ele acaba esquecendo essa surpresa para trás, e pelo menos para mim não é algo que foi surpreendente. Só que esse aqui, eu confesso que foi um grande problema. O final desse filme. Eu estava numa sala que estava até que cheia, fui com um grupo de amigos, e deu para sentir meio que se esvaindo, assim, a alegria da galera vendo o filme ao sair a revelação de quem era o assassino. O primeiro a gente fica tipo, quem era essa pessoa? Sabe aquele meio que Scooby-Doo que aparece o assassino mascarado lá que tira a máscara e você olha, mas quem que era esse personagem? E de fato é um personagem bem terciário e vai ter mais algumas revelações essas que ficam até confusas. Eu não entendi direito até agora, eu assisti quinta-feira, assisti na estreia o Pânico, eu não entendi até agora de fato a motivação real do assassino Ghostface desse filme aqui. Então, para mim, isso é inconcebível. E tinham outras formas desse filme finalizar. Tinham outros lugares, outras pessoas que ele poderia colocar como assassino, só que ele optou por uma saída que eu achei meio que confusa. Uma saída que não fez jus toda a franquia. Terá outros filmes do Pânico? Possivelmente sim, afinal é um filme que ele arrecada muito na sua estreia. O Ghostface ainda é uma figura que, para além do filme, para além da franquia, ele é uma figura icônica, uma figura pop, assim como Terrifier, assim como o Massacre da Serra Elétrica. É inegável pensar que ele está no panteão dos grandes vilões dos filmes do horror, e nos filmes slasher, que é esse subgênero do horror, com toda certeza ele figura entre os melhores. Então, possivelmente haverá um 8º, 9º, 10º filme dessa franquia, até que ela se canse. O problema é que, para haver novos filmes, tem que ter uma ideia narrativa que seja original. Para mim, pessoalmente, eu gostei muito da ideia ali do 5º filme, que é de tentar meio que dar um reload nessa franquia com novos grupos de personagem, não muito a ver com a Sydney, de fato um assassino ali que reverencia o Ghostface e resolve matar um grupo de amigos dele sem nenhuma relevância com a Sydney, para tentar mesmo dar um fôlego novo, porque afinal, para mim, não se justifica tantos anos depois continuar surgindo Ghostfaces atrás da Sydney. Por mais que a gente goste muito dessa personagem, por mais que a gente goste muito desse núcleo, tem que haver uma hora que a gente tem que dar tchau para começar uma nova história. E o Ghostface ainda é um personagem que ele
por si só, sustenta várias outras histórias, com vários grupos de amigos, com motivações diversas, com assassinatos cada vez mais inventivos. Só que se continuar se segurando no passado, eu acredito que esse passado, sim, vai puxar essa franquia para baixo. Mas os próximos rumos aí dessa narrativa e dessa história gigantesca a gente vai descobrir só no futuro mesmo, mas com toda certeza, se houver Pânico 8, 9, 10, eu estarei lá de camarote, porque eu gosto dessa franquia e para mim, pelo menos, indiferente ao fôlego que ela tente trazer, eu serei o seu telespectador. Então agora sim, essa foi minha crítica. Peço desculpa, Jair, por ter sido lançada lá pela sexta, ou talvez pelo sábado. Me atrasei um pouquinho, mas aí está com vocês. E essa semana acredito que venham coisas interessantes aí no canal. Então peço que vocês fiquem atentos, que eu vou pelo menos tentar criar uns conteúdos bem originais para vocês.